Feliz sábado, igreja. Nós queremos nos apresentar diante de Deus. Queremos nos entregar a Ele, sabendo que Ele está pronto a nos receber. Uma adoração simples, mas profunda da nossa alma, do nosso entendimento. Darmos ao nosso Senhor tudo quanto Ele merece, porque Ele é o nosso Deus. Vamos cantar? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador.
crianças! Que bom que você tá aí. Feliz sábado! Feliz sábado para você, para a mamãe, para o papai, para toda a sua família. E eu estou muito feliz em estar aqui com você, mesmo que seja de longe, mas eu gosto muito de estar aqui com vocês. A história de hoje nos conta de um menino, nos fala, né, de um menino que ouviu a voz de Deus. Essa história está aqui na Bíblia. E olha só, Deus poderia ter falado com o sacerdote do templo. Sim, poderia ter falado com o sacerdote, que era um homem mais velho, mais maduro, mais experiente, né, conhecia tudo ali do templo. Mas não, ele resolveu falar com um menino. Você sabe de quem eu estou falando? Sim, do Samuel, do menino Samuel, que já morava lá no templo com o sacerdote Eli. Uma noite, Samuel estava dormindo. Já era tarde, estava lá Samuel no seu quartinho, já descansando, dormindo, e ele ouviu uma voz que dizia assim: Samuel, Samuel. Ele levantou assustado, correu lá para o quarto do sacerdote Eli e disse assim: Senhor, eis-me aqui, tu me chamaste? O sacerdote Eli falou: não te chamei, volte para dormir já é tarde. E Samuel voltou a dormir, começou a pegar no sono tranquilamente. De repente, ele ouve aquela voz de novo: Samuel, Samuel. Levantou de novo, foi lá para o quarto do sacerdote Eli e disse: Senhor, eis-me aqui, tu me chamaste? E ele disse: Não, Samuel, volte do seu quarto, vá dormir, já é tarde. Samuel foi, né? Voltou lá, deitou, começou a dormir e pela terceira vez ele ouviu a mesma voz dizendo assim: Samuel, Samuel. Ele levantou e voltou lá para o quarto do sacerdote Eli. Senhor, eis-me aqui, tu me chamaste? Ele falou: Não, eu não te chamei, mas eu sei quem te chamou. Deus está querendo falar com você. Se você ouvir aquela voz novamente, você responda assim: Eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Ok? Entendeu? Samuel, sim, tudo bem. Samuel voltou a dormir tranquilamente quando ele ouviu aquela voz de novo. Era uma voz bem audível, muito clara. E ele ouviu assim: Samuel, Samuel. E ele fez como o sacerdote lhe disse para ele. Ele respondeu assim: Eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Que coisa maravilhosa, não é? Deus estava falando ali com Samuel. Samuel, ele estudava a Bíblia, ele era um menino muito estudioso, obediente. Ele orava várias vezes ao dia, ele estava bem pertinho de Deus. Por isso que Deus falou com ele naquele dia. Sabe, do jeito que Deus falou com Samuel, ele fala comigo e com você também, através das histórias da Bíblia, através da oração. Sabia que a Bíblia é uma carta de Deus para nós? Sim, é a carta de Deus para nós. Imagina, você gosta de receber cartas? Já recebeu alguma cartinha? Ah, eu já recebi várias. Quando eu era criança, eu me comunicava com uma prima minha distante através de cartas. Não tinha telefone naquela época. Então a gente vivia escrevendo cartas e eu ficava muito feliz em receber uma cartinha dela. Imagina receber uma carta do próprio Deus. Magnífico, não é? Para você continuar recebendo essas cartas de Deus, continuar ouvindo a voz de Deus, esteja sempre pertinho dele. Estude a Bíblia, leia as historinhas da Bíblia ou peça para a mamãe contar para você. Ore várias vezes ao dia, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele derrama sobre a sua vida. Agradeça, peça, converse com Deus a cada dia. Isso vai fazer com que você fique mais pertinho dele. Gostou da historinha de Samuel? É uma grande história e nos ensina muito acerca de ficar mais pertinho do nosso Deus.
Vamos orar então e agradecer ao nosso Deus por essa história? Vamos lá? Feche seus olhinhos. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelo sábado que o Senhor nos concede, por cuidar de nós e por tantas histórias lindas que o Senhor deixou para nós aqui na Bíblia. Que possamos ouvir essas histórias, que possamos estar sempre pertinho do Senhor e ouvir a cada dia mais a Tua voz na nossa vida. Fique conosco, fique com os nossos familiares e com o culto agora que se segue. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Muito bem, e a nossa historinha de hoje acabou e eu vejo você num próximo sábado numa outra adoração infantil. Tchau, fiquem com Deus. Bom dia, sejam bem-vindos aí a mais uma transmissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Lapa. Aqueles que vão assistir posteriormente, sei lá, seja uma boa noite, uma boa semana. O importante é que você seja muito bem-vindo em mais essa oportunidade de adorarmos a Deus através do estudo da sua palavra, através da unidade em oração. É uma satisfação, tá? Mais uma vez aqui, estar em contato com você. Pena que não pessoalmente, oramos para que esse momento chegue o mais rápido possível, né? Mas por enquanto estamos aqui, com a igreja praticamente vazia, apenas com a equipe, né, para a transmissão, aqui com a logística dessa transmissão, respeitando todos os protocolos, todo mundo com máscara, álcool em gel, medidor de temperatura, o distanciamento, né? Então, mas enfim, é o que tem para hoje. Louvado seja Deus, pelo menos estamos aí tendo a oportunidade de levar a Igreja da Lapa até a sua casa. Especialmente a você, família da Lapa, né? Aos amigos queridos, temos muitos aí participando conosco. É uma honra, uma satisfação tê-los conosco também, tá ok? Nós estamos aí, é complicado a vida de pastor, né? Eu estava pregando desde o fechamento da igreja, todos os sábados, sem interrupção. E algumas pessoas, pastor, está na hora de trazer um convidado especial aí, enfim. Bom, já estamos aí hoje no 4º sábado trazendo pastores amigos, convidados especiais aí, né? E começaram agora outro tipo de reclamação, né? Começou. Agora a reclamação é, poxa, você não prega mais? Está de férias? É complicado, não é verdade? Mas a partir de sábado que vem, nós vamos começar aqui uma nova série, tá bom? E aí, aquele grupo que reclama que eu não paro de pregar, em algum momento vai reclamar de novo, tá bom? E aí a gente vai até setembro com essa série. Em setembro teremos uma programação especial do Dia dos Desbravadores, enfim. E vamos orar, né, para que essa vacina seja logo efetivada e a gente volte aí às condições normais da igreja. Falando nisso, na verdade a prefeitura deu uma autorização, né, para que a igreja seja aberta com limitações. Crianças com menos de 12 anos não podem vir à igreja e adultos de 60 anos para cima também não. Olha que situação. E a igreja não pode passar da sua capacidade de 30%. Então, a nossa igreja aqui caberia aproximadamente aí 70 pessoas, né? Respeitando o distanciamento, esse tipo de coisa. Só que assim, esse grupo que restou, que pode vir à igreja, boa parte são pais dessas crianças. Ou convive com um ou outro desses idosos, 60 a mais. Então, sabe? E outra coisa, a Igreja da Lapa, ela tem mais de 100 idosos, tá? Na sua lista de membros. Seria muito desagradável você colocar alguém no portão da igreja para impedir um irmão querido, só porque ele é 60 a mais, para não entrar na igreja. Não é complicado? Então, o nosso conselho ministerial, conselho administrativo da igreja, tomou a decisão de aguardarmos mais um pouco. Vamos observar como que andam as coisas, o andar das coisas. Então, você que está ansioso para vir para a igreja, de repente você fica sabendo que tem outra igreja aberta ali, vizinha, enfim, mas a Igreja da Lapa tomou essa decisão. Eu acredito como boa parte das igrejas da Associação Paulistana
Vamos orar, tá bom? Se as coisas melhorarem, aquela curva, a famosa curva começar a declinar, aí a gente senta de novo e de repente a gente toma a decisão aí de trabalhar dessa forma, com essas restrições, tá bom? Então eu queria aqui anunciar a família que foi sorteada para a igreja orar por ela. A família dessa semana é a família da Solange Sarceiro, nossa secretária. Né? Ela inclusive fez aniversário essa semana, a Naná também fez, né? Feliz aniversário de novo aí para vocês, ricas bênçãos. Então nós vamos orar pela família da Solange Sarceiro durante toda essa semana, tá? O nosso querido ancião Anastácio, ele pede oração pelo Sérgio, acho que a pronúncia é essa, Pupper. Ele está com o vírus e está numa situação muito delicada. Nós vamos orar por ele também daqui a pouco, tá bom? E junto com esse anúncio, eu vou tornar esse anúncio solene, né? Eu quero prepará-los que a partir do próximo domingo, não amanhã, no próximo, nós vamos começar os nossos cultos também aqui de domingo, tá bom? Nós vamos começar uma série intitulada Textos Difíceis da Bíblia. Tenho certeza que você vai curtir, vai gostar bastante. Todos os domingos, às 19 horas. Não amanhã, a partir do próximo, tá ok? E a partir de sábado que vem eu também começo uma série, todos os sábados com vocês, tá? Eu tenho uma surpresa que eu coloquei dentro desse momento da oração, porque foi uma surpresa muito gratificante para mim, e eu tenho certeza que para você também, como membro da Igreja da Lapa. Uma família muito especial foi convidada, né? Eles assistiam ali a TV Novo Tempo e eles se interessaram por estudo bíblico e eles tomaram uma decisão de estudar a Bíblia. O pastor Cleiton, que é o responsável por essa área lá na Associação Paulistana, ele visitou a família, começou os estudos com eles e depois entrou em contato comigo, porque é muito próximo à nossa Igreja da Lapa. Nós envolvemos o nosso querido Éder, que é o responsável por essa área aqui na Igreja da Lapa, né? Os estudos bíblicos, enfim. E o Éder, junto com o Cleiton, ali já na reta final, começou através da tecnologia, né, do Zoom, a dar estudos junto com o pastor Cleiton. E essa família, para a honra e glória de Deus, tomou a decisão, acho que vocês estão visualizando eles aqui, né? Eu fiquei muito feliz que hoje tivemos outra surpresa. Na semana passada, no domingo, lá na igreja de Moema, eu batizei o Kevin, a Tiffany, Silvana, que é a mamãe deles, e o Jonas, né? Foi uma linda cerimônia, o nosso presidente, pastor Larroque, esteve presente. E olha, só de visualizar o pouco que eu os conheço, a Igreja da Lapa ganhou uma família muito especial para participar aqui, se unir a nós na pregação do Evangelho. E a outra surpresa que tive hoje foi que o papai, né, da família aqui, o esposo da Silvana, o Jodielson, correto? Ele tomou a sua decisão também. Eu tenho certeza que você está falando amém aí na onde você está. E o Jodielson só está esperando aqui a sinalização do pastor Cleito, que é o responsável lá dos interessados da Novo Tempo. Talvez seja amanhã, lá em Moema também. Ok? E aí vai ser a família toda para os braços de Jesus. Fala bem de novo aí, pessoal, né? E vão ser membros da Igreja da Lapa. A nossa Sandra, líder de desbravadores, já até perguntou da Tiffany, a idade dela. A Tiffany tem 8 aninhos, Kevin 13, me corrija se eu estiver errado, e o Jonas 15, né? O Jonas tomou alguma coisa aí, porque 15 anos está gigante, né? Tá bom? É uma linda família, sejam muito bem-vindos, tá bom? É uma satisfação, repito, ser pastor de vocês agora, a partir de agora, tá? O pastor La Roca pediu para entregar para vocês uma lição da escola sabatina para cada um. Essa é do adulto, né, para Silvana, dos jovens para o Jonas, ok? Dos adolescentes para o Kevin e para Tiffany dos primários, ok? E aí o Jodielson se batizando, a gente entrega a sua lição. Enquanto isso, você compartilha com a Silvana ali. Tenho certeza que vai ser muito legal. É um pão espiritual para a família estar
né, em comunhão com Cristo, tá bom? Então eu vou interceder aqui pelo Sérgio, um pedido do Anastácio. Vou orar pela Solange, que foi a família escolhida, a sua família, e vou orar por essa família querida, tá bom? Assim como você está em casa, vamos orar e pedir as bênçãos de Deus. Bondoso Deus, louvado seja o Senhor pelo dom da vida, pelos seus cuidados, pelo seu carinho, e por essa oportunidade de nos unirmos em oração e intercedermos um pelo outro. Toma-nos em seus braços, Pai. Vivemos num momento muito difícil. Precisamos muito dessa união. Precisamos muito sentir a sua presença, o seu Espírito, para prosseguirmos firmes nas promessas do Senhor nessa jornada que o Senhor nos concedeu. Batiza-nos com seu Espírito, Pai, e nos conceda fé dos altos céus para não desfalecermos ali, não desanimarmos e prosseguirmos, como eu já disse, firmes nas promessas do Senhor. Queremos interceder pela Solange e a sua família, que eles sintam a sua presença, o seu alento, o seu conforto, e que o seu Espírito leve a paz dos céus neste lar, e que este lar seja um pedacinho do céu a brilhar nesse mundo de trevas. Abençoe também, Senhor, e de uma forma muito carinhosa, o Sérgio. Visita-o, Pai, no leito do hospital e cuida dele como médico dos médicos. Esse é o nosso desejo, Senhor, que ele se restabeleça. Tudo está em suas mãos. Cuide de todos que lutam contra esse vírus, os nossos governantes. Senhor, ajuda-nos a vencermos essa batalha. Toma-nos em seus braços. E também, Pai, abençoa essa linda família que tomou a decisão ao lado de Cristo. Jodielson, Silvana, Kevin, Jonas, Tiffany, batiza-os com seu Espírito. Envie anjos poderosos para estarem ao lado deles e que essa decisão seja eterna. E que em breve, unidos, olhando para o céu, eles, vendo Jesus nas nuvens dos céus, eles possam dizer juntos, todos eles: eis o Deus a quem aguardávamos. Eu os entrego em suas mãos também e faço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Daqui a pouco você vai ver um vídeo. E antes desse louvor, eu só queria apresentar o meu amigo, pastor Douglas, né? Ele tem um ministério dos surdos, ok? Ele tem uma responsabilidade muito especial. Se eu não me engano, é o único pastor surdo adventista do sétimo dia. Me corrijam aí se eu estiver na América do Sul. Olha só. Então, uma baita responsabilidade. E desde que o Éder e a Sandra chegaram aqui na Lapa, eu fui atraído, sabe, para esse ministério. Nós temos aqui a Denise, né? Nós temos a filhinha do Éder, né? Aqui também. Eles vivem assim, é um mundo diferente do nosso. Eles tentam o tempo todo se conectar com o nosso, mas é diferente. E eu fico muito satisfeito e grato a Deus por ter um colega de ministério surdo, né? Então, que Deus seja louvado por isso. Daqui a pouco ele vai estar pregando, né, em Libras, obviamente, e o André, que é o seu tradutor, vai ser a voz dele aqui para nós, tá? Vai ser uma experiência muito, muito gratificante para a Igreja da Lapa, tá bom? Que Deus nos abençoe nesse culto, nessa transmissão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nosso Deus é refúgio, nosso Deus é segurança, nosso Deus é paz. Cobre-me com tuas mãos, Senhor, com teu poder vem me esconder. Vamos louvar juntos. Com tua
disposto a estender a você o descanso. Confie nesse Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Olá, tudo bem? Feliz sábado para todos vocês. Eu estou aqui hoje na Igreja da Lapa. Para mim é um imenso prazer e estou muito feliz por estar na companhia de vocês e compartilhar com vocês, mesmo à distância. Eu estou feliz e eu espero que você que está nos assistindo se sinta bem-vindo neste momento especial, onde vamos compartilhar a mensagem de Deus, a mensagem que o Espírito Santo nos trouxe nesta manhã. Nós recebemos uma informação do amigo João, meu amigo João Pastor, e ele pediu para eu compartilhar com vocês essa informação. Nós temos uma pessoa que frequenta a Igreja da Lapa, que é membro aqui, o nome dele é Fernando Plaza, e hoje ele está fazendo aniversário. Então, a equipe administrativa da igreja, os membros da comissão, os anciões, o pastor, está desejando a você, Fernando, um feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. E estamos torcendo para que a sua vida seja uma vida abençoada por Deus nesse novo ano de vida que você está se iniciando. Que Deus abençoe muito ricamente a sua vida e que você possa continuar sendo esse membro exemplar na Igreja da Lapa. Estamos felizes por ter você conosco aqui e logo em breve vamos ter pessoalmente você conosco na igreja. Eu fiquei pensando sobre qual assunto e tema eu poderia conversar com vocês e trazer para vocês para a gente poder estudar na Bíblia. Eu sou pastor surdo, frequento a Igreja dos Surdos. Nós temos uma igreja que tem o nome de Espaço Comunidade Surda. Este é o sinal visual. E nós temos ali então membros surdos. Também nós temos membros ouvintes, nós temos pessoas que frequentam o ambiente, que são familiares de surdos, que são surdos também. E a nossa comunidade é um espaço aberto para que os surdos e a comunidade surda, os interessados, possam participar conosco ali e compartilhar conosco a prática e a experiência do Evangelho. Nós estamos localizados próximo ao metrô Anhangabaú, e se você qualquer dia tiver vontade, quando essa pandemia passar, infelizmente nós estamos com as igrejas ainda fechadas, algumas estão abrindo, mas a maioria está fechada. E como o pastor João falou com vocês, nós estamos num momento difícil, mas se você, depois que passar essa pandemia, você tiver interesse em visitar, você será bem recebido e o nosso convidado especial. Nosso grupo de pastores da associação estamos ansiosos para que tudo isso passe, para que a igreja volte a funcionar normalmente. Mas enquanto isso, estamos trabalhando para que o Evangelho chegue até você, aonde você estiver.
Nós estamos seguindo as orientações da Organização de Saúde, da Vigilância Sanitária e, ao mesmo tempo, as orientações de Deus, onde, em meio à crise, em meio à situação de dificuldade, nós estamos fazendo o nosso papel de pastor e trabalhando para trazer assistência espiritual, emocional aos nossos membros, aos nossos amigos. E nós queremos que você também se cuide, que você aproveite e essa oportunidade que você está com sua família, cuidar da sua família, e não deixe de assistir, de acompanhar a programação via internet que a igreja está lhe oferecendo. Nós estamos trabalhando para que você receba todos os dias o seu alimento espiritual, e é muito importante que você esteja bem, para que quando essa pandemia passar, nos voltemos a se encontrar, a se relacionar como irmãos e servos do Deus vivo. Nesse momento, pedimos que o Espírito Santo esteja com você, para que você possa, com a sua mente aberta, entender o amor de Deus. Como eu disse para vocês, eu sou pastor da comunidade, do Espaço Comunidade Surda, e esse ano os membros da nossa comunidade, juntamente com outros surdos de outras igrejas adventistas de outras regiões, estão participando do Caleb Web, da Missão Caleb desse ano. Esse ano a Missão Caleb está sendo via web devido à pandemia, e nós estamos estudando a cada dia um capítulo do livro de Marcos. E a surpresa de hoje é que o sermão vai ser sobre o capítulo de Marcos. O tema do meu sermão está neste capítulo, então a pessoa que está participando da Missão Caleb deste ano, não só os surdos, mas também os ouvintes, vão poder acompanhar o estudo deste capítulo no dia de hoje. Este capítulo fala sobre um momento na vida de Jesus em que ele realizou o milagre de um surdo. E a vida de Jesus inteira ela foi pautada por milagres. E se você está precisando de um milagre nessa manhã, saiba que a mensagem de Deus pode ser o milagre que você esperava nessa manhã, o milagre que você está procurando. Mas antes de lermos a palavra, gostaria de convidar você a uma oração. Vamos orar. Querido e amado Deus, nosso Pai que habita nos altos dos céus, Tu és um Deus maravilhoso e te louvamos e agradecemos pelo sábado que o Senhor nos concede no dia de hoje. Obrigado por estarmos aqui compartilhando a Tua palavra com os irmãos da Igreja da Lapa, e também pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor conduza os meus sinais para que a Tua mensagem chegue ao alcance da mente e do coração dos nossos telespectadores, das pessoas que estão precisando de Ti nessa manhã, que possamos todos ter a mente aberta e receptiva aos Teus ensinos e ao Teu amor, que o nosso coração esteja pronto a receber a Tua palavra, para que possamos levar a Tua palavra conosco. Te agradecemos por tudo, pedimos a companhia do Teu Santo Espírito neste momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui com um grupo pequeno, é o pessoal responsável pela mídia, a equipe de comunicação da igreja, e eu queria só acertar com vocês aqui da equipe. Eu posso escolher as câmeras na qual eu vou me virar, ou fico esperando vocês me dizer? Tem algum problema eu mesmo fazer essa seleção? Não? Ok, muito obrigado. Era só isso que eu precisava resolver para a gente poder organizar. Eu queria agradecer muito a equipe de mídia da Igreja da Lapa. Vocês estão fazendo um trabalho excelente, que Deus abençoe. Vocês estão usando o máximo da tecnologia com a inteligência, a capacidade e a energia que vocês têm para louvor de Deus. E isso é muito importante. Isso é muito gratificante. Nós também, surdos, estamos trabalhando nesse momento da pandemia com as redes sociais e também com as nossas programações via Zoom, mas a pandemia ela também não trouxe só coisas negativas, ela trouxe coisas positivas. Eu vou dizer para vocês daquilo que eu estou vendo acontecer na comunidade surda. Muitas pessoas às vezes não teriam oportunidade de frequentar o culto na igreja no momento em que o culto acontecia. E agora, com a tecnologia,
a transmissão via redes sociais e também via Zoom, a gente percebeu que a comunidade surda se uniu muito mais. Nós temos contatos com surdos e surdos participam dos nossos cultos de todas as regiões do Brasil. Então, nós temos estudo da lição da escola sabatina, nós temos louvor, nós temos culto, nós temos programação à tarde, no sábado, nós temos estudo bíblico, nós temos pequeno grupo. Toda a programação especial da igreja nós estamos conseguindo desenvolver via internet, via redes sociais. Então isso é uma coisa positiva que eu vejo, que no meio desse caos todo nós conseguimos desenvolver, nós conseguimos encontrar esse caminho para alimentar espiritualmente o surdo. Eu sei que eu, como pastor da comunidade surda, eu atendo a minha comunidade aqui na associação, na minha região, mas eu também sei que outros surdos de outros lugares do Brasil também querem participar, e a internet nos possibilita isso, e agora com as nossas programações nós temos essa oportunidade de entrar em contato e fazer a transmissão para que as pessoas mesmo em casa tenham contato com Deus, tenham os caminhos até Deus acessíveis e as portas do céu abertas na casa dela, através de uma tela de um celular, através de uma tela de um computador, para que elas possam acessar e acompanhar a nossa programação. Também temos relatos de surdos de outros países que estão participando da nossa programação. Isso me deixou muito feliz, deixou a nossa equipe muito feliz. No meio de tanta tristeza que a gente encontra, a gente conseguiu encontrar caminhos na qual Deus pode abençoar a comunidade surda também no meio dessa pandemia. Vamos então agora ler o texto bíblico da mensagem desta manhã. Está no livro de Marcos e é uma mensagem muito boa, muito bonita que nós temos lá, no capítulo 7. Eu vou ler com vocês do verso 31 até o verso 47. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo. Marcos, no capítulo 7, verso 31. Neste texto, você vai encontrar o momento em que Jesus curou um surdo. Então vamos ler o texto na íntegra. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Verso 33. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-te. Verso 35. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Verso 37. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Nossa, que texto bonito, não? Vocês perceberam ao ler que nesse texto Jesus ele cura um surdo. E ao ler esse texto pela primeira vez, esse texto me trouxe esperança, porque eu creio que quando Jesus voltar, os meus ouvidos se abrirão e eu poderei ouvir. E através deste texto eu consigo compartilhar com os surdos essa esperança. Eu consigo compartilhar com outros essa esperança. Também os surdos muitas vezes questionam
como que deve ser a voz dos anjos, como que deve ser o som de um pássaro, como que deve ser a voz de Deus ou as músicas que as pessoas cantam. Existem coisas que nós, como surdos, não temos a condição hoje de fazer, ou de escutar, ou de ouvir. Mas acreditamos que quando Jesus voltar, isso tudo será passado. E ao ler esse texto, eu me sinto muito feliz e muito gratificante com a mensagem maravilhosa que a Bíblia traz para mim e para você. Essa história, eu fiz a questão de estudar ela a fundo. Quando eu estava fazendo teologia, eu decidi tomar esse texto e pesquisar a fundo com todas as ferramentas teológicas que eu podia para poder compreender mais esse texto. E eu então encontrei uma questão que eu acho interessante dentro do texto. É a palavra efatá. E eu fui procurar no hebraico o original dessa palavra e como que essa palavra se relacionaria com os outros textos da Bíblia e os contextos que os versos trazem com essa palavra. Foi quando eu percebi que essa palavra ela tem um significado muito importante nos versos do Antigo Testamento. A gente vê essa palavra no livro de Marcos, que é no Novo Testamento, mas eu encontrei na minha pesquisa relacionada a outros textos essa palavra no Velho Testamento. Eu lendo então esses versos, pesquisando, eu pude perceber que há várias aplicações dessa palavra no Velho Testamento. Ela pode ter um sentido diferente, mas a aplicação é importante para a gente entender o significado dessa passagem no livro de Marcos. Mas antes de eu explicar a respeito dessa palavra, efatá, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha vida, de como eu fiquei surdo e como eu conheci a igreja adventista e também um pouco de como eu fui fazer teologia. Eu nasci ouvinte, eu não era surdo. Com a idade mais ou menos de 5 anos, eu estava na escola brincando com os meus amigos num momento de intervalo. E nós estávamos então ali brincando, como qualquer criança. E foi quando nós vimos algumas vassouras ali no canto do pátio. Resolvemos pegar aquelas vassouras e brincar, como simulação de espadas. A gente não tinha muita noção naquela época, né? Sabe como é criança. E eu recebi então uma pancada na cabeça de um cabo de vassoura. E naquele momento a minha audição começou a diminuir. Os meus pais ficaram preocupados, me levaram para fazer os exames. E então foi detectado que eu estava perdendo a audição. Foi então que a minha família ficou desesperada, como qualquer uma outra família que tem um filho ouvinte que perde a audição. Eles ficaram preocupados e tentaram de tudo fazer com que eu pudesse ser independente, ser uma pessoa que tivesse autonomia. Mas ao mesmo tempo eles ficavam preocupados. E para mim foi uma situação difícil. Para mim foi uma situação complexa, porque antes eu escutava e de repente eu só estava vendo as bocas se mexer sem som e não entendia nada o que estava acontecendo, não conseguia compreender a comunicação, o diálogo, e aquilo foi me isolando, foi me afastando socialmente das pessoas, dos amigos, as pessoas que eu conhecia. Também na escola foi me trazendo dificuldade, porque eu precisava fazer leitura labial para poder entender como que estava se dando a aula, né, acontecendo a aula, e os professores tinham dificuldade comigo de como me ensinar. Às vezes eu tinha que conversar com o professor, pedir para ele falar olhando para mim, para que eu pudesse fazer uma leitura clara dos lábios dele. Então o professor não tinha esse costume, ele lembrava no momento que eu falava com ele. Alguns professores faziam adaptação, alguns professores me ajudavam.
E as dificuldades eram tantas, né? Tinha dificuldade em comunicação, às vezes eles se empolgavam e esqueciam que eu estava ali e depois lembravam. Mas é uma situação comum quando a pessoa é surda e ela cresce no mundo onde a maioria das pessoas são ouvintes, onde ela se relaciona com muitos ouvintes. Isso é uma situação comum. Os meus pais, eles perceberam que eu estava ficando isolado e que eu tinha dificuldade, mas eles nunca desistiram de me estimular, de me incentivar. Eles procuravam materiais que tinham bastante ilustração visual, eles me motivavam e me incentivavam a estudar, a ler, a aprender a fazer as coisas, a ser independente. Então eu tinha aula em casa, eu estudava com as matérias em casa, na escola, e depois quando chegava em casa eu revisava isso com os livros que os meus pais tinham comprado, com as enciclopédias. Então isso me deu suporte cognitivo, me deu suporte intelectual e me deu motivação social para continuar prosseguindo. A minha família, eles não são adventistas, nunca foram à igreja adventista, eles são religiosos, eles acreditam em Deus, eles gostam de frequentar a igreja e a igreja deles, né? E eu então aprendi com eles essa questão de ter uma fé religiosa. E por volta dos meus 15 anos, eu comecei a frequentar a igreja adventista. E eu tinha um amigo que ele me apresentou à igreja adventista. Ele perguntou se eu conhecia, e eu falei que não conhecia. Ele falou: olha, vamos ali que eu vou te mostrar, ali tem um grupo naquela igreja que frequento, você pode ir. E até aquele momento eu não tinha relacionado com pessoas surdas como eu. Eu vivia num mundo de ouvintes e por isso o meu mundo era muito isolado, era um mundo muito secreto. Foi quando então eu comecei ali, quando eu participei pela primeira vez daquele grupo, comecei a ver que as pessoas eram como eu, surdas, só que elas usavam língua de sinais. Para mim aquilo foi novidade, porque eu até aquela idade aprendi a oralizar e só me oralizava, me comunicava através da oralização e da leitura labial. Naquele momento eu tive uma surpresa em ver as pessoas usando as suas mãos para sinalizar e se comunicar. E eu então me aproximei de algumas pessoas e falei: olha, eu preciso de aprender a língua de sinais, eu preciso desenvolver a técnica que vocês têm, eu preciso aprender a língua de sinais. A partir daquele dia então eu passei a frequentar aos sábados aquele grupo de surdos, e um dia então eu estava sentado ali na igreja, naquele lugar, quando o pastor estava pregando e o pastor estava longe, não conseguia fazer a leitura labial, mas tinha uma pessoa interpretando em língua de sinais para os surdos que estavam ali. Eu também não conhecia a língua de sinais. Para mim, então, ficou difícil, porque eu não conseguia fazer a leitura labial e não conseguia fazer a leitura da língua de sinais. Foi então que eu percebi a necessidade de eu aprender a língua de sinais, que eu precisava entender claramente o que os surdos falavam e eu precisava entender a mensagem da igreja, a mensagem bíblica. E eu então me aproximei do meu amigo, dessas pessoas, e falei: olha, vocês podem me ensinar a língua de sinais? Vocês podem me ensinar a falar em Libras? Foi então que eu comecei a aprender a língua de sinais brasileira, a Libras, e eu pude então desenvolver a minha capacidade comunicativa em língua de sinais através dos sinais que eu aprendia, e aquilo me deu uma facilidade de comunicação, me deu uma liberdade de expressão, e eu percebi que eu poderia entender claramente as coisas do mundo, que eu poderia entender claramente a comunicação com as pessoas, e eu poderia ficar mais confortável vivendo neste mundo. E então, depois que eu já tinha aprendido a língua de sinais, eu sentei lá no culto para assistir. Agora eu entendia o intérprete, e ali eu vi o intérprete falando de que Jesus voltaria. E ele perguntou, o pregador perguntou para as pessoas: você sabe que Jesus vai voltar?
Aquilo me despertou o interesse porque desde pequeno eu frequentava igrejas, mas ninguém nunca havia me apresentado um tema como a volta de Jesus. Ninguém nunca tinha me dito de que Jesus voltaria. Aquilo me despertou o interesse e me trouxe uma impressão muito forte de que eu precisaria estar preparado para a volta de Jesus, de que eu precisaria estudar mais e aprender sobre a Bíblia para não ser enganado ou para não perder a salvação. Eu precisava então estudar a Bíblia, eu precisava aprender. De tudo aquilo que eu estava ouvindo, de tudo aquilo que eu estava vendo, eu não sabia, eu não entendia o que estava acontecendo porque ninguém tinha me ensinado. Foi então que eu decidi estudar a Bíblia e eu decidi então me batizar. Os meus amigos me falavam do batismo e quando eu vi um batismo pela primeira vez eu fiquei muito feliz porque eu nunca tinha visto alguém se batizar. E disseram para mim que depois do batismo eu tinha que continuar a estudar e continuar no caminho de pregar o Evangelho. Eu então me envolvi mais com o Ministério de Surdos, eu me envolvi mais com a igreja e eu percebi que o que eu gosto mesmo de fazer, o que eu tenho a paixão de fazer é aprender sobre a Bíblia e compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendi sobre a Bíblia. E muitos surdos aceitaram seguir a Jesus depois de eu compartilhar com eles aquilo que eu aprendi sobre a Bíblia. Muitas pessoas mudaram os seus rumos, mudaram a sua vida depois de estudarem a Bíblia comigo. E aquilo me deu então uma união e uma ligação mais próxima com Deus. Foi nesse momento então que eu percebi que através também de muitas pessoas que falavam para mim, olha Douglas, você daria um bom pastor, você combina muito com um pastor, você tem um perfil pastoral. E aquilo também despertou em mim um interesse, uma curiosidade. E as pessoas sempre disseram, olha, você tem as qualidades de um pastor, eu acho que você precisa estudar, eu acho que você precisa aprender como ser pastor. E ser pastor dos surdos, não existe um pastor de surdos, a gente que é surdo precisa de pastor. Que seja surdo, que fale a língua de sinais, que se comunique com a gente. Então aquilo me deu um despertar. E eu comecei então a avaliar, a procurar saber se era da vontade de Deus que eu mesmo estudasse teologia, que eu fosse pastor. Foi quando as coisas começaram a fazer sentido, foi quando as peças começaram a se encaixar. E eu pude perceber que Deus, desde o ventre da minha mãe, preparou a minha vida, conduziu o meu caminhar e permitiu que coisas acontecessem na minha vida para que eu chegasse a um dia de ser chamado para ser pastor da Igreja Adventista. Eu então fiz a prova, fiz o vestibular, eu fui aprovado e eu fui estudar para ser um pastor. Passei 4 anos no teológico estudando e foi